Né? Bênção. Amém, amém, glória a Deus. E aproveitando aí a presença do pastor Jairo, né? Nós vamos desenrolar um assunto aqui e pedir para o Espírito Santo nos dar toda a direção, dar o discernimento, né? Para que possamos falar. E como vocês sabem, é tudo bem... É na hora, né? A gente senta aqui e fala, que assunto que a gente vai desenrolar? É bem cara de bate-papo mesmo, sabe? Podcast de bate-papo. E surgiu um insight aí para a gente dar um início no nosso bate-papo, pastor Jairo, dessa noite, sobre o sistema do mundo, Sim. O sistema desse mundo, ele influencia, existe uma influência no sistema do mundo de tempos em tempos. E pelo que a gente percebe, hoje existe uma disputa muito grande para influenciar a próxima geração. Principalmente depois da internet, né, pastor Eliseu? É verdade. Principalmente depois das mídias sociais, da internet. Então existe o sistema do mundo, ele luta pela próxima geração. Existe uma briga pela próxima geração. E é como se fosse uma hipnose em massa, né? As redes sociais e até mesmo a doutrinação, infelizmente, em sala de aula, das próprias crianças ou até dentro da universidade, existe um sistema de doutrinação. Então existe uma briga, uma luta pela próxima geração. E nós vemos algo assim muito sério acontecendo. Alguns países do mundo, por exemplo, o próprio Estados Unidos hoje, se você parar para analisar, hoje nós temos um governo socialista, né? Lá nos Estados Unidos, certo, pastor? Sim. Temos um governo socialista. Hoje nós vemos na América Latina uma luta, uma disputa violentíssima pelo poder e uma disputa para que a sua ideologia vença. E essa disputa, ela não começa na fase adulta. Essa disputa, ela já começa na fase da infância. As crianças já são alvo. Então, a pergunta e a reflexão para essa noite é: nós como cristãos, a Igreja de Jesus, o que nós vamos fazer para salvar a próxima geração? O que nós vamos trabalhar para salvar a próxima geração? Qual que vai ser a visão da igreja, começando dentro das próprias famílias, para proteger, para blindar as crianças, proteger as crianças, para que a próxima geração ela não seja contaminada, destruída? Então, assim, o nosso bate-papo dessa noite vai ser esse ponto de partida, pastor. Sim. Amém? Amém. Então, o que o senhor pode nos ajudar em cima dessa reflexão? Boa noite a todos. Veja só, meu irmão. Há alguns meses atrás, eu dei um treinamento, um discipulado para a minha equipe a respeito das gerações. E é fato que já existe uma agenda chamada Agenda ONU 2030, que é uma agenda globalista, progressiva, com o intuito de... na verdade, é a preparação para a chegada do anticristo, né? Dentro da visão que eu creio, eu sou um pré-milenista, um pré-tribulacionista, eu acredito que é uma preparação para a chegada do anticristo. Muitos já acreditam que o anticristo já está, ou coisa parecida. Não, eu acredito que está tudo sendo preparado. E essa Agenda ONU 2030 faz parte desse projeto. Entende? Então, tudo está sendo preparado para um governo global, uma moeda global, uma moeda forte, mundial, e o Brasil faz parte desse processo. A América Latina faz parte desse processo pelas riquezas do solo da América Latina.
Então, a América Latina, de uma maneira geral, é um solo muito rico e eles têm a intenção de realmente implantar essa agenda, que é uma agenda voltada, pastor Eliseu, voltada para a identidade de gênero, para a igualdade entre as pessoas, para a proteção ambiental, para tudo isso que nós já estamos vendo, já está sendo falado, já está sendo o enfraquecimento da sociedade, a dependência do Estado. Então, isso começa, não adianta querer implantar na minha cabeça ou na sua cabeça, né? Porque nós já temos uma mente formada. Então, eles estão começando a trabalhar isso na cabeça das crianças, quanto mais cedo, melhor, né? Quando a gente acompanha alguns filósofos modernos aí, a gente já vê eles falando a esse assunto, a respeito dessa implantação. Isso aí, quanto mais cedo colocar as crianças hoje, você conversa com um jovem de 18, 19 anos, que não está num ambiente cristão ou num ambiente de igreja, a linguagem dele já é essa, de sustentabilidade, de empresas sustentáveis, de uma visão de proteção do ser humano e tal. Tudo isso é uma implantação já dessa agenda. Então, já está tudo preparado para a chegada do anticristo. E eu percebo que a igreja, de certa forma, parou. Eu até comentava no dos meus discipulados que a igreja do Senhor Jesus parou na década de 70. Nós paramos, nós não evoluímos conforme a sociedade evoluiu. A igreja não evoluiu, a igreja parou. A igreja parou em dogmas antigos, em pensamentos. Enquanto a sociedade está avançando no sentido de tecnologia, as igrejas tem igreja que prega contra a televisão ainda. Então a gente percebe que a igreja, de uma maneira geral, ela não avançou. Ela não acompanhou o avanço do conhecimento ou do entendimento humano. Então, nós vivemos um grande conflito de gerações dentro da igreja. Por quê? Porque nós não evoluímos. Paralelo a isso, pastor, existe uma promessa de um grande avivamento, né? Sim. Existe até grandes teólogos, eles profetizam, falam, né, que nos últimos dias haveria esse grande reavivamento, né? Porque o avivamento já aconteceu em Atos 2. Uhum, certo? Sim, então sim. Nós temos que entender isso, o avivamento já aconteceu. Então nós temos focos de reavivamentos durante toda desde, né, de muito tempo. E é interessante que no mês de julho, né, filho nosso, meu filho está aqui comigo, a gente ensinou, nós fizemos na igreja uma série de mensagens sobre os avivamentos. E o Brasil é o único país que não existe registro na história de um grande reavivamento. E, tem gente que não entende, existem vários pensamentos sobre o que é reavivamento. Né? Sim, por exemplo, às vezes as pessoas pensam o avivamento da Escócia, o avivamento O que muda assim, no avivamento para a nação? Veja só, quando nós olhamos o avivamento acima de tudo é salvação de almas. As pessoas pensam que o avivamento é batismo com o Espírito Santo, a gente orando em línguas. Faz parte. Porém, quando nós olhamos o avivamento, vamos supor, o avivamento de Gales. O avivamento de Gales foi um avivamento de grandes de salvação. Muitas mudança de consciência, mudança política. Então, um avivamento provoca mudanças também na questão política do país, provoca mudança nas questões de saúde. Então, e acima de tudo, o avivamento. Agora, quando nós falamos de avivamento pentecostal, aí nós olhamos para a Rua Azusa. Né? A Rua Azusa foi o primeiro grande avivamento pentecostal que houve na história, né? Pelo menos é o que a gente escuta dizer. Os outros avivamentos foram avivamentos de salvação, muita gente sendo salva, né? Desde John manifestação Hus, do poder de Deus, mas a grande coisa foram a salvação. A partir do avivamento da Azusa,
aí surgiram os grandes movimentos evangelísticos, né? Com o próprio Seymour, depois a Aimee Semple McPherson, F.F. Bosworth, Oral Roberts. Então houveram... Daniel Berg e Gunnar Ving que vieram para o Brasil, passaram por lá. Então, esses avivamentos da história, eu acredito que seja o cumprimento de Atos capítulo 3. Porque a Bíblia diz lá em Atos 3, 19 e 20 o seguinte, que eles ficaram olhando a subida do Senhor Jesus e eles disseram, né, eles ficaram olhando e de repente o anjo disse para eles, olha, convém que o céu o segure ou o retenha até a restauração de todas as coisas. Ele vai voltar, mas ele só vai voltar após a restauração de todas as coisas. Então, e o que é a restauração de todas as coisas? A restauração de todas as coisas ali já está sendo declarado o quê? Que haverá um tempo que as coisas se perderão. Então, a restauração de todas as coisas passa pela restauração de Israel, que aconteceu em 1948, passa pela restauração da igreja que está acontecendo ao longo do século XX. Porque a igreja, nós temos que entender que a partir do século III, né, com a chegada de Constantino, a igreja perdeu o seu propósito, né? E por mais de 1000 anos ela ficou sendo usada e abusada, né, pelo período bizantino e assim por diante. Em 1516 houve a Reforma Protestante, e a partir de então a igreja vem passando por um processo de restauração. E o processo de restauração da igreja, eu acredito, tá, irmãos e irmãos? Não é uma doutrina, nem uma sentença, mas é o que eu acredito e o que eu ensino para os meus discípulos, que a igreja passará por uma restauração dos ministérios, por uma restauração dela fazendo o caminho de volta. Qual é o caminho de volta? Muitas pessoas podem até me xingar, não tem problema. Mas a igreja começou nas casas, ela vai terminar nas casas. É o processo de retorno. É o processo de restauração. O pessoal hoje chama de célula. Chama de célula, de grupos pequenos grupos, como queiram chamar. Mas esse é um processo de restauração da igreja. E no mesmo avivamento que teve quando Jesus foi assunto aos céus, né? Depois... Atos 2, depois 3, o Senhor... Na volta, acredito que vai ser o maior. Vai ser Na verdade, assim, eu acredito o seguinte... o Brasil, vamos falar de Brasil. O Brasil, eu acredito que é uma tremenda plataforma de avivamento. Está acontecendo muita coisa. Deus está deixando o Brasil por último. O Brasil, hoje, se você acompanhar as notícias do Brasil, como ditado, é a bola da vez. Sim. Porque a minha filha acompanha muito essas coisas, como ela é líder de jovem, e ela sempre diz, pai, tá na moda ser brasileiro. Verdade. Lá fora do país, fora do Brasil, tá na moda ser brasileiro, né? O estilo brasileiro, a música brasileira, a língua portuguesa. O Brasil hoje já está se tornando uma potência mundial, já está entre as 10, entre os 7, né? É a única economia hoje que se recuperou, né? Que recuperou na pandemia. Então, eu acredito que o Brasil é uma extraordinária plataforma de avivamento para as nações e para ir contra essa agenda. Essa agenda globalista, meu irmão, e progressista, ela vai ser implantada, não tem jeito. Porque isso faz parte da implantação do governo do anticristo. Mas a igreja não vai se render a isso facilmente, não pode se render a isso facilmente. Então nós vamos lutar. E como nós lutamos? Com avivamento, com decretos, com ações proféticas de fato. A igreja precisa tomar o seu papel profético. A igreja precisa ser voz profética para as nações. Não adianta. Nós precisamos tomar o nosso papel profético para as nações e fazer isso acontecer. É o momento que vai ficar definido quem é quem, né? Exatamente. Ó, essa é a noiva de Cristo, é a igreja do Senhor na terra. Isso aí. E aqui é o anticristo tentando, né? Na verdade, assim, como eu disse, eu sou um pré-milenista e pré-tribulacionista, eu respeito todas as outras linhas teológicas, não tem problema,
Mas eu acredito que uma coisa que a igreja vai passar por um momento de avivamento para o arrebatamento. Uma preparação, uma purificação, uma santificação para o arrebatamento. Entendeu? E essa agenda, o anticristo chegando, a Bíblia diz que a chegada do anticristo faz com que a igreja seja tirada, né? A visão pré-tribulacionista. Então, a chegada do anticristo. Então, o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. E essa agenda que o pastor falou aqui faz parte disso, essa questão de querer fazer as pessoas aceitarem tantas coisas que biblicamente não podem ser aceitas, não é? Não tem jeitinho. Isaías capítulo 49 diz que Deus não flerta com o pecado. Deus não flerta com essas coisas. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado para não nos envolvermos com isso. Vai ser um mundo tentador, né? Encantador. E aí voltamos ao que eu estava falando. A igreja, ela parou de progredir no quesito. Nós ficamos muito preocupados em estudar tantas coisas e esquecemos de estudar o principal. Entendeu? Então, a gente tem hoje muitos pastores, homens que estão preparados academicamente, com boa formação teológica, com excelentes formações filosóficas, mas são fracos espiritualmente. E a igreja hoje, ela não precisa de conhecimento como no nosso tempo precisava. Uhum. Porque hoje, meu irmão, conhecimento tem à vontade na internet. Escuta o que eu estou dizendo aqui, você que está me assistindo. A igreja que vai prevalecer não é a igreja que tem muito conhecimento. Porque conhecimento você tem à vontade na internet. Você quer saber sobre o assunto, você digita lá, aparece. A igreja que vai prevalecer é a igreja que tem sinais. É a igreja que se move de forma sobrenatural. Porque as pessoas estão buscando o sobrenatural. As séries mais assistidas no Netflix, no Prime Video e todas essas plataformas de streaming são séries que tratam de sobrenatural. A série Lucifer é uma das séries mais assistidas. O Supernatural é a série mais assistida. Então, as pessoas estão em busca do sobrenatural. O diabo tem oferecido o sobrenatural para as pessoas. E, de fato, a única que tem o sobrenatural genuíno e verdadeiro é a igreja.